Olá! Seja bem-vindo ao curso de aplicação da Instrução Normativa de Inmetro, INC, que especifica os critérios e métodos para a classificação de edificações comerciais de serviços e públicas, quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem em edificações. Meu nome é Letícia Gabriela Eli e este é o módulo 3 do curso. Vamos dar início então à última videoaula do módulo 3 envoltória. Nessa videoaula, nós vamos focar então no método de simulação termoenergética, presente no anexo C.I da ANC. Aqui vamos apresentar então um trecho do webinar Método de Simulação de Etiquetagem PBE Edifica para Edificações Comerciais, onde foi falado sobre o método de simulação termoenergética presente na ANC. Este webinar que vamos apresentar para vocês, ele foi ministrado pela professora Ana Paula Mello, docente no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da UFSC, o LabEUFSC, e também membro do Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações, CB3E. Então, Letícia, obrigada pela apresentação, professor Lambert também. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês, podendo apresentar um pouquinho aí do método de simulação da etiquetagem do PBE Edifica para edificações comerciais. O que a gente vai apresentar para vocês hoje, vamos entrar, né, obviamente, aí na questão do procedimento da simulação da INC, que é a nova instrução normativa do Inmetro para a classificação da eficiência energética de edificações comerciais de serviços e públicas. Vamos falar do procedimento de simulação, da classificação da eficiência energética e conversar um pouco aí sobre o site do PBE Edifica, que é onde a gente consegue ter acesso a todas as informações aqui apresentadas hoje. Mas antes de iniciar aí esse nosso bate-papo aí sobre simulação, eu gostaria aí de deixar claro para vocês um pouquinho sobre essa definição de simulação, né? Olhando aí no Wikipédia, o que a gente consegue observar, que ele nos traduz a simulação como, né, uma simulação é uma imitação aproximada da realidade. Aproximada da realidade. Só estou tentando, tentar baixar isso aqui. Perfeito. Aproximada da realidade é a operação de um processo ou sistema que representa sua operação ao longo do tempo, né? Então, ela é usada muito em contexto para que a gente consiga otimizar o desempenho de uma edificação, por exemplo, né? Mas também é muito utilizada aí na questão de engenharia de segurança, testes, treinamento, educação, videogames, enfim. Então, nada mais é do que a tentativa de uma replicação da realidade que a gente tem, né? Para que a gente consiga entender como ela vai se comportar aí num futuro próximo. E quais são esses benefícios que a simulação consegue, né, nos proporcionar? Então, nada mais é do que a gente ter um entendimento do desempenho da edificação e ter o resultado dessa interação de todos os elementos que compõem a edificação, juntamente com o clima e com o entorno. Então, a gente consegue ter o entendimento dos materiais utilizados, do tipo de ocupação, voltado para aquela tipologia, né, um uso de ventilação natural, um uso de ar-condicionado, então, do sul ao norte do país, né? Então, a simulação consegue nos trazer todo esse benefício. E a gente se pergunta, por que simular, né? Para que utilizar a simulação computacional? Então, como a gente já mostrou nos últimos slides, ela consegue otimizar, né? A gente consegue cumprir requisitos para poder comprovar performance através de normas, de regulamentos. A gente consegue proporcionar a satisfação do usuário, trazendo conforto e bem-estar para que ele consiga habitar aquela edificação ao longo do ano e se sentir confortável, satisfeito. A gente consegue entender essa dinâmica do clima, né, ao longo do ano e a gente consegue ver essa questão da operação do estoque aí da energia térmica. E o que a gente sempre menciona, o retrofit, a gente consegue entender a interferência na edificação antes mesmo de realizar aquela modificação em loco, mesmo uma edificação já construída ou uma edificação ainda em fase de projeto, né? Então, a gente consegue, com a simulação, prever todas essas questões, né? Só que o que eu gosto muito de mencionar que é muito importante a gente entender o prédio quando ele começa a operar, perfeito? Porque a gente precisa entender qual é o tipo de iluminação que a gente vai estar prevendo naquela edificação, naquela simulação,
o tipo de equipamento, o uso daquela edificação, as questões do clima, questões de vidro. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento da edificação quando a gente está simulando e de quando realmente ela começa a funcionar. Então, é muito importante que a gente consiga prever essas questões de dados de entrada da simulação para que elas nos representem, digamos, uma possível realidade. Então, aí a gente faz o gancho com a questão da etiquetagem. Ela começa a nos proporcionar, né, o porquê da etiquetagem. Ela consegue nos permitir essa avaliação da eficiência energética da edificação, para que o consumidor comece a entender e escolher a edificação que ele vai habitar, né, ou que ele vai comprar, ou que ele vai locar. Então, a gente consegue, através das etiquetagens de normas ou de regulamentos, conseguir prever a questão da eficiência energética da edificação. Então, aqui eu faço uma introdução já para a INC, né? O que seria a INC? Que é a Instrução Normativa em Metro para a Classificação da Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas. A INC foi aprovada nesse ano, vocês podem observar ali na esquerda, em fevereiro de 2021, e ela vem aperfeiçoar, né, a questão do RTQ. O que é o RTQ? Né? É o Requisito Técnico da Qualidade para Nível de Eficiência Energética de Edificações. Então, não seria a nossa antiga etiquetagem, né? Mas a INC vem para aperfeiçoar alguns limites, né? Ou algumas limitações que a gente observava no método antigo, que seria o RTQ. Né? E por que dessa necessidade de um novo método? Perfeito? Por que a gente por que foi realizado todo um novo procedimento para que a gente tenha INC hoje no mercado? Algumas limitações encontradas no método prescritivo do RTQC faziam com que as análises precisavam ser realmente melhoradas, né? Obviamente que depois que a gente começa a testar o que a gente tem, né, de informação, é que a gente começa a ver as limitações. Então, ao longo desses anos, a gente conseguiu aprimorar o RTQ e a gente vem a observar que agora a INC, ela apresenta para vocês a possibilidade de analisar o quê? Né? O que eu não conseguia analisar no RTQ, que eu consigo analisar no INC hoje? Né? Principalmente as questões de aberturas e proteções solares, a questão de vidro de controle solar, né? A gente consegue ter uma resposta mais precisa hoje. A questão do tipo de condicionamento de ar-condicionado utilizado. A questão do entorno, a gente consegue considerar o entorno na nossa edificação. Nós conseguimos padronizar a questão da carga térmica e uso e ocupação. Né? Lembra o slide lá que eu mencionei, que é muito importante a gente ter o conhecimento quando ela começa, a edificação realmente começa a ser habitada, a ser utilizada. Então, hoje no INC, nós temos diferentes tipologias, onde é padronizado essa questão de ocupação e questão de equipamento, e a gente consegue comparar duas edificações, real e a de referência, que eu já vou apresentar para vocês. E também a gente tem a questão do uso da ventilação natural, né, que a gente está conseguindo realmente avaliar na questão nova da INC. Mas a grande questão aqui é que vocês vão estar observando aí no longo da apresentação, que a gente começa a avaliar a edificação levando em consideração questões de energia primária. Então, a gente considera todas essas fontes provenientes de fontes renováveis ou não renováveis no novo método da INC. Então, aí foi uma breve introdução para a gente poder mergulhar um pouquinho mais aqui na INC. Então, a INC nova, lá no final da apresentação, depois eu consigo divulgar e apresentar para vocês onde é que vocês conseguem ter todas essas informações, tá? A INC, ela tem um total de 8 capítulos, perfeito, e ela tem um total de 7 anexos, perfeito? Com relação à avaliação, né, da nossa edificação, a INC apresenta 2 métodos, o método simplificado e o método de simulação. Hoje, nós vamos estar conversando sobre o método de simulação, mas eu gostaria de destacar para vocês a importância da diferença entre os 2 métodos, perfeito? Então, o método simplificado,
ele se diz menos flexível do que o método de simulação, é mais fácil para aplicar, porque é um metamodelo, uma equação desenvolvida através de redes neurais, né, onde são embutidos dados de entrada e que a gente consegue simplesmente avaliar a edificação sem a necessidade de estar realizando uma simulação computacional, perfeito? Já o método de simulação, eu preciso ter um pouco, né, de conhecimento, um grande conhecimento com simulação computacional, e é um método, digamos, um pouco mais demorado, mas a flexibilidade dele é um pouco maior, mas ele exige um maior conhecimento para aplicar, perfeito? Então, a gente vai estar mergulhando hoje um pouco mais na questão do método de simulação e também a questão da classificação da eficiência, né? Finalizando a questão do anexo C, método de simulação, vou estar apresentando para vocês como que a gente consegue, com os resultados da simulação, avaliar a classificação da eficiência energética. Então, o método de simulação, ele está presente no anexo C da INC, perfeito? Então, no anexo C1 é a simulação térmica energética. E o que esse anexo C menciona para vocês, futuros usuários da INC? Ele menciona o quê? Que qualquer edificação pode ser avaliada pelo método de simulação, perfeito? Mas ele é obrigatório para aquelas edificações que não atendam às condições definidas na tabela 6.1. O que é essa tabela 6.1? São os limites de parâmetros para que a gente consiga avaliar a envoltória pelo método simplificado. Então, nessa tabela 6.1, vocês vão encontrar tipo de vidro, transmitância da parede, absortância da parede, transmitância da cobertura, né? Limites mínimos e máximos. Caso a edificação que vocês estão analisando ela seja muito mais detalhada e ela não atenda esse limite mínimo e máximo dos dados de entrada exigidos pelo método simplificado, é necessário o uso do método de simulação, perfeito? Então, soluções inovadoras, elas devem utilizar método de simulação para avaliação e classificação da eficiência energética da edificação. O que o anexo C1 também menciona com relação ao programa de simulação? Ele não impõe um programa de simulação, mas ele traz características necessárias que esse programa de simulação deve ter para que seja utilizada, para que seja possível a classificação da eficiência da edificação. Então, tem que atender alguns requisitos exigidos. Eu trago para vocês algum deles aqui, que seria o quê? Essa possibilidade das trocas de calor entre a edificação e o solo, a modelagem de multizonas térmicas, a possibilidade de simular a ventilação cruzada entre um ou mais ambientes, perfeito? E essa capacidade do sistema de condicionamento de ar, onde eu consiga determinar a capacidade do sistema que eu estou analisando. Então, aqui são apresentados alguns requisitos, mas lá na INC vocês conseguem ter o entendimento aí de outros requisitos. Outro requisito aqui do método de simulação é com relação aos arquivos climáticos, né? Que tipo de arquivo climático eu devo utilizar? Qual arquivo climático eu devo utilizar? Então, também tem alguns requisitos com relação ao arquivo climático, né? Eu deixo aqui para vocês um site onde vocês conseguem ter acesso aí às questões dos arquivos climáticos. Então, é muito importante lembrar que a gente sempre deve utilizar o arquivo climático daquela região onde a edificação está sendo construída. Caso essa edificação, essa cidade não tenha um arquivo climático estabelecido no site abaixo, vocês podem considerar um clima de uma cidade próxima, semelhante, e justificar o porquê da escolha desse clima. Perfeito? Então, vamos lá, vamos para o método de simulação. Então, nada mais é do que a gente trazer, lembra lá do primeiro slide, o que seria a simulação? É tentar trazer toda a realidade da minha edificação, né, para dentro do meu programa de simulação, para que ele consiga representar a realidade da minha edificação. Então, nada mais é do que a necessidade, no método de simulação, de eu analisar a minha edificação
real, a que eu pretendo construir, e compará-la com uma edificação de referência. O que seria essa edificação de referência? Ela vai ter a mesma modelagem da minha edificação real, só que os dados de entrada vão se basear no anexo A da INE. E o que é o anexo A da INE? O anexo A da INE traz para todos vocês as condições de referência para diferentes tipologias. São 7 tipologias que a INE contempla, desde atividade de escritório, prédios educacionais, hotéis, estabelecimentos de saúde, lojas de varejo e alimentação. E, Ana, e o que acontece se a minha tipologia não contempla nenhuma dessas tipologias? Então, a gente tem a tabela 8 dentro do anexo A, perfeito, que são para aquelas tipologias que não estão listadas naquelas condições de referência. Perfeito? Aqui eu dou 2 exemplos aqui para vocês, digamos, igreja e museu, por exemplo, mas podemos ter aí questões de auditório, enfim, outro tipo de tipologia, a gente deve se basear na tabela 8. E o que é essa tabela, né, que eu estou mencionando? Aqui eu trago exemplo para vocês de um edifício de escritório, perfeito? Tem a tabela A1, ela traz valores de referências, então são dados de entrada que eu preciso adotar na minha edificação de referência para que eu possa comparar com a minha edificação real. Então, ela traz dados de questões de abertura, transmitância de parede, transmitância de cobertura, questões de iluminação, de equipamento, né, questão de horas de ocupação, questão do coeficiente de performance da máquina, né, se é necessário o aquecimento da água ou se não é, perfeito? Então, todas essas condições estão aqui estabelecidas no anexo A, onde é necessário inserir na edificação de referência, perfeito? E lembrando ali, a edificação de referência, ela equivale, né, como um nível D de classificação de eficiência energética. Então, dentro do anexo C, novamente, a gente tem aí a questões de características em comum entre as duas edificações, da edificação real e da edificação de referência. O que eu preciso ter em comum entre as duas edificações? A mesma tipologia, perfeito. A mesma condição de contato com o solo, perfeito? Como eu vou modelar o contato com o solo. A questão de carga interna para cada zona térmica, questões de equipamentos, perfeito? Então, lá naquela tabelinha do anexo A, vai nos informar qual é a quantidade de equipamentos que deve ser considerado. Então, a gente deve considerar o mesmo para a edificação real e de referência. A mesma condição de total de área de piso condicionada. Então, o que eu for condicionar na minha edificação real, eu preciso condicionar na minha edificação de referência. O mesmo padrão de uso, então eu vou ter a mesma ocupação nas duas edificações, perfeito? E a mesma questão de set point de resfriamento e aquecimento da edificação para o sistema que eu vou adotar. Então, aqui são as características em comum entre os dois modelos, né? O que eu preciso ter na minha condição real, no meu projeto, né? O que eu vou diferenciar da minha edificação de referência para comprovar que eu tenho uma melhor classificação de eficiência energética, né? Então, eu preciso utilizar na minha edificação real todas as características da edificação de acordo com o projeto proposto. Vamos lá. Qual o tipo de parede que eu vou utilizar, o tipo de vidro, a absortância da parede ou da cobertura, o tipo do sistema de condicionamento de ar da minha edificação real, o que está previsto eu vou adotar. Se eu tenho algum dispositivo de sombreamento nas aberturas, eu vou contemplar na minha edificação real. E eu vou adotar as características voltadas para a ventilação natural de acordo com o projeto proposto. Então, aqui é a hora de mostrar o quão eficiente a edificação que vocês pretendem projetar e analisar é mais eficiente que o nosso nível D de referência. E o que eu tenho que ter na minha condição de referência? Além do meu anexo A, que seria todas aquelas condições daquela tabelinha que eu apresentei anteriormente. Nós precisamos inserir na nossa edificação de referência um sistema de carga ideal
para que ele possa calcular a carga térmica de refrigeração anual da edificação. Então, nada mais é do que um sistema que vai funcionar de acordo com a necessidade de set point estabelecida para aquele sistema. Com base nessa carga térmica, nós vamos conseguir analisar o consumo da nossa edificação, o consumo de refrigeração e aquecimento, simplesmente permitindo a divisão dessa carga térmica para um valor de COP estabelecido de 2,6 watt por watt. Perfeito? A resposta desses dois resultados da simulação, nós conseguimos analisar a classificação da envoltória, perfeito? Através da carga térmica, e a gente também consegue classificar o sistema de condicionamento de ar. E com essa videoaula, finalizamos o conteúdo gravado referente ao módulo 3, envoltória. Antes de iniciar o novo módulo, é importante que você leia todo o texto da NC referente aos anexos B.I, envoltória, e anexo C.I, simulação termoenergética, apresentados nas videoaulas deste módulo. Depois de estudar o texto, é hora de resolver um exemplo de aplicação. Na quinta-feira nos encontraremos para uma aula síncrona, quando o exemplo de aplicação resolvido será apresentado. Ao final desta aula, os tutores responsáveis pelo módulo ficarão disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Nos vemos lá!